Bom dia a todos, dando continuidade ao 6º Fórum Banco Central sobre Inclusão Financeira. Lembramos que para o melhor andamento das nossas atividades, os horários deverão ser rigorosamente observados e os celulares, portanto, deverão permanecer desligados ou então em modo silencioso. O 6º Fórum Banco Central sobre Inclusão Financeira tem como objetivo debater avanços e desafios na promoção da inclusão financeira no Brasil e no mundo, com destaque para inovações relacionadas a instrumentos de poupança e ao provimento de crédito para micro e pequenos empresários. Seu público-alvo são os representantes de instituições financeiras, operadores de microfinanças, potenciais investidores, representantes do setor educacional, de organismos governamentais e multilaterais e do terceiro setor, além de estudiosos e fomentadores. A presente sessão terá como tema Tendência Local, a experiência catarinense de inclusão financeira. Para presidir a mesa, convidamos a senhora Soraya Tonelli, gerente de acesso a serviços financeiros do Sebrae Santa Catarina. E como palestrante, teremos a senhora Isabel Baggio, presidente da Associação das Organizações de Microcrédito e Microfinanças de Santa Catarina, o senhor Rodrigo Erval Moriguchi, gerente de operações regionais da Agência de Fomento de Santa Catarina, o Badesc, senhor Rui Schneider da Silva, presidente da Central Cicobi, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e representante da Organização das Cooperativas de Santa Catarina. Muito obrigado a todos. Convidamos com a palavra, por favor, a senhora Soraya Tonelli, gerente de acesso a serviços financeiros do Sebrae Santa Catarina, para suas considerações iniciais e condução dos trabalhos. Bom dia a todos. É uma grande satisfação estarmos aqui hoje no fórum com esse momento especial da mesa para apresentar a experiência catarinense na inclusão financeira. Quero saudar aqui meus colegas de mesa, Rui, Isabel, Rodrigo. Passar brevemente quais são os objetivos da mesa. Em primeiro lugar, apresentar a experiência inclusão financeira no estado de Santa Catarina, um estado que tem uma grande pujança nesse setor, nesse segmento, tanto com a parte do microcrédito ou microfinanças, quanto o cooperativismo de crédito ou cooperativismo financeiro, né, Rui? A gente vinha conversando ali a atualização do termo, hoje abarcando um aspecto maior do que o crédito, mas o acesso ao serviço financeiro de forma mais ampla. Vamos apresentar alguns dados de Santa Catarina que demonstram essa pujança, comparativo com dados do Brasil também. Tanto Isabel, Rodrigo, quanto o Rui vão trazer esses dados aqui para a plenária e discutir, por fim, quais são as necessidades e as oportunidades de crescimento para cada tipo de instituição ligada à inclusão financeira no Estado, que serve de reflexão, obviamente, para os desafios de crescimento de toda a indústria de inclusão financeira do país e também dos países que nos visitam aqui no Fórum, também levar essa reflexão. Eu vou explicar rapidamente como que vai ser a dinâmica aqui da nossa mesa virtual, né, o nosso lounge. E a Ancred, a Isabel, juntamente com o Rodrigo do Badesc, eles vão fazer uma dobradinha na apresentação. Isso já demonstra um pouco do porquê que dá tão certo aqui no Estado, né? Porque as instituições elas atuam de forma integrada e colaborativa. E isso vai ser demonstrado, né, Isabel e Rodrigo, até na própria apresentação. Eles vão fazer aqui essa dobradinha. Na sequência, a gente vai chamar o Rui, que vai trazer essas informações e vai trocar um pouco de experiência conosco sobre o cooperativismo de crédito ou financeiro aqui no Estado. Para iniciar, então, eu peço à mesa, por favor, nós vamos assistir um vídeo, que é um vídeo institucional comemorativo aos 15 anos do microcrédito no estado de Santa Catarina. Você pode até não saber, mas o microcrédito tem mudado a vida de muita gente. Instituído em 1999 pelo governo do estado de Santa Catarina, o Programa Catarinense de Microcrédito Produtivo Orientado tem atendido milhares de pessoas. Fomenta o empreendedorismo e dá condições para que quem está na informalidade tenha acesso a crédito e orientação profissional. Em 2006, foi constituída a Associação das Instituições de Microcrédito e Microfinanças do Estado de Santa Catarina, a Ancred Santa Catarina. Atualmente, são 18 instituições da sociedade civil sem fins lucrativos que cobrem 100% do território catarinense.
Contabiliza atualmente uma carteira de empréstimos na casa de 180 milhões de reais para mais de 60 mil clientes ativos. E desde que foi criado, o programa já realizou 473 mil operações num montante de 1,5 bilhões de reais para 350 mil microempreendedores. Mas mais do que números, a Amcred, através de suas instituições associadas, muda a vida e realiza o sonho dos catarinenses que querem abrir o seu próprio negócio ou investir nele. Seja informal ou formal, as instituições de microcrédito emprestam dinheiro em condições para aqueles que, em sua maioria, não têm acesso a ele através de bancos. Um dos produtos disponibilizados é o programa Juro Zero do governo do estado de Santa Catarina, que empresta até R$3 mil parcelados em 8 vezes, sem que nenhum juro seja cobrado, caso as parcelas sejam pagas em dia. Meu nome é Ana, eu sou dona da Ana Kremer Doces e Salgados. Quando eu tinha meus filhos pequenos, eu não tinha como ganhar dinheiro, porque eu não podia sair de casa para trabalhar. Então eu tive que procurar uma atividade que eu pudesse fazer na minha casa. Porque onde eu estava trabalhando era um lugar muito pequeno, que era dentro da cozinha da minha casa. E eu não tinha mais como trabalhar ali, não era... Eu ia crescendo e o espaço ia ficando reduzido. Então eu decidi optar por um empréstimo, um crédito para conseguir comprar os equipamentos e fazer o local para mim trabalhar. A primeira vez, 5 mil. Eu comprei máquinas para micro-ondas, freezer, com o que eu precisava de mais básico. Eu produzia em torno de mil salgados por mês e uns 500 doces. Hoje a minha produção é 10 mil salgados por mês e a média de 7 mil doces. Construí o local que eu trabalho, eu tenho como dar uma vida melhor para os meus filhos. Mudou tudo na minha vida. Um bom apoio vale muito. Para mim, valeu. O impacto social da Amcred em todo o estado extrapola a questão financeira. Ao emprestar dinheiro para microempreendedores, as OCIP associadas também fomentam a profissionalização, pois todo microempreendedor que busca crédito recebe também a opção de realizar cursos de gestão financeira promovidos em parceria com o Sebrae, por exemplo. Era uma fabriqueta, né? Porque era pequenininha, bem humilde. Começamos a fazer bastante peças bonitas, daí já melhorou, né? Aí comecei a fazer aquelas peças mais bonitas, porque as primeiras eram muito feias, né? Investiu em máquinas novas e fez essa fábrica aqui para a gente poder trabalhar com mais espaço. O microcrédito produtivo orientado muda não só a vida de quem pega o crédito, mas também a vida da sociedade à sua volta. Fomentar o empreendedorismo realiza sonhos, contribui para o fim da pobreza e movimenta a economia. Amcred Santa Catarina. Educação e inclusão financeira para fortalecer o empreendedorismo. Bem, inicialmente eu vou trazer já 2 dados que demonstram a participação do Estado de Santa Catarina na questão da inclusão financeira no país. Com relação à quantidade de pontos de atendimento, a cada 1.000 quilômetros quadrados, Santa Catarina está em 4º lugar no país, ficando apenas atrás do Distrito Federal, do Rio de Janeiro e de São Paulo. São 170 pontos de atendimento a cada 1.000 quilômetros quadrados. A questão de quantidade de pontos de atendimento também, numa comparação para cada 10 mil adultos, Santa Catarina é o 2º do país, ficando atrás apenas do Mato Grosso do Sul. Hoje nós temos 33 pontos de atendimento para cada 10 mil adultos aqui no estado de Santa Catarina. Esses são dados, foram fornecidos pelo Banco Central. E agora eu já vou chamar a nossa dupla Isabel e Rodrigo, que vão destacar um pouco mais tudo aquilo que já foi falado aqui no vídeo de forma introdutória. Vão trazer um pouco da história, de como que surgiu essa indústria forte de microfinanças aqui no estado
E eu, como representante também do SEBRAE aqui, vou pontuar, não vou fazer uma apresentação específica, mas vou pontuar a participação do SEBRAE em todos esses momentos, tanto da parte de microfinanças com as OCIPs de microcrédito, quanto com relação também ao cooperativismo de crédito ou financeiro aqui no Estado. Então, já chamo Isabel, por favor, o Rodrigo. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Um agradecimento especial ao diretor Feltrin e a Elvira por ter dado a Santa Catarina a oportunidade de estarmos aqui e recebermos tão seleto público para falar de inclusão financeira. Como Santa Catarina é um estado inovador, nós resolvemos fazer uma dupla, não é, Rodrigo? Porque a nossa fala em muito se confunde e muito se coopera. E muito também se soma às nossas atividades. Então, por isso, nós resolvemos fazer essa dupla. Espero que todos entendam mais essa inovação catarinense dentro de um fórum de inclusão e de inovação financeira. Bem, iniciando para contextualizar o movimento de microfinanças no Brasil, lá pelos anos 90, então começa a avaliação de microfinanças, um movimento que vai se estendendo ao longo desses anos, criando então as cooperativas e as organizações não governamentais, que são as ONGs iniciadas lá no final dos anos 90. Então, em 99 se cria a Lei das OCIPs e em 2005 entra então o PNMPO para coordenar e organizar o sistema de microcrédito produtivo. Santa Catarina, então, inicia com duas experiências anteriores à criação tanto da Lei das OCIPs quanto do PNMPO, que são duas organizações, uma localizada na cidade de Blumenau, através de uma iniciativa principalmente pública, através, então, da criação dessa organização e fundada por doações de prefeituras para começar, então, as suas operações. Na cidade de Lages, também aqui em Santa Catarina, claramente na Serra, inicia a Operação Banco da Mulher, já com um foco principalmente privado, através de doações da organização civil, das empresas, nos fundos formadores dos recursos iniciais. No caso do Banco da Família, que hoje é Banco da Família, diferentemente começa com uma operação, então, de empréstimos, lá no ano de 1999, que aí então entra o primeiro empréstimo do Badesc e o primeiro empréstimo do BNDES, começando então a estruturação do Programa Catarinense de Microcrédito, que agora passo um pouquinho a palavra para o Rodrigo. Bom dia a todos. E foi em 99 também que, por determinação do governo do Estado, foi incumbido ao Badesc o estudo para tentar viabilizar um programa de microcrédito. Né? Chegou-se a cogitar a hipótese de criação de cooperativas, mas foi em 99 que saiu a Lei das OCIPs. E pelos estudos jurídicos que o Badesc fez, seria a forma mais rápida de colocar esse programa no ar. E assim foi feito, foi escolhido esse modelo, o Badesc atuando em segundo piso e fomentando a criação de organizações da sociedade civil por todo o Estado, de modo a cobrir todo o território catarinense. E quando eu falo no incentivo à criação dessas organizações, não foi simplesmente no lançamento de um edital. Os funcionários do Badesc saíram em caravana nas principais cidades catarinenses, aglutinando as organizações como federações de empresas, associações de micro e pequena empresa, sindicatos, universidades, formando, então, as associações que repassariam os recursos do Badesc. Né? Nesse primeiro momento, também foi disponibilizada uma linha especial de repasse, TJLP pura, 2 anos de carência sem a cobrança de juros, e depois um prazo de amortização de 10 anos, além de disponibilização de espaço físico, onde o Badesc tinha gerências regionais, disponibilização de imóveis, de estagiários, de carros, para que pudessem ser feitas as visitas dos agentes de crédito. E sempre no início do programa se imaginou
em algum tempo, o Badesc retirar todos esses subsídios. Mas esses subsídios eram necessários para que essas organizações que nasceram do zero formassem uma estrutura e formassem um patrimônio que permitisse depois, então, eles seguirem pelas próprias pernas, né? E assim foi feito. Desde 99, quando foi lançado o programa, até 2006, os gerentes regionais do Badesc atuavam como diretores dessas organizações, né? E esse é um ponto que eu considero fundamental para o sucesso do programa, que o Badesc, na formação dessas organizações, era a única instituição que conhecia de crédito. As demais organizações, por serem associações, sindicatos, universidades, como eu falei, não tinham essa experiência. Então, esse período de amadurecimento foi necessário para que se transmitisse o conhecimento para as pessoas que lá participavam das organizações, né? Tivesse essa transmissão, essa curva de conhecimento, para que depois, então, o Badesc se retirasse. Isso aconteceu em 2006. Em 2006, a diretoria do Badesc determinou a saída, então, do Conselho e dos nossos gerentes regionais como diretores, e entendendo que as organizações já estavam maduras e já estavam preparadas para seguir com as próprias pernas. Nesse momento, o Badesc, então, só atuaria como funding, né, de segundo piso, e, é claro, não deixando de apoiar em uma questão ou outra, e sempre visualizando e apoiando em questões institucionais. Bem, então, depois de 15 anos, nós temos aí, repetindo para ficar gravado para todos, um valor emprestado de R$ 1,5 bilhão, o somatório das 18 organizações, o número total de operações, 545 mil operações, empregos gerados e mantidos em torno de 470 mil, o saldo atual da carteira ativa, 190 milhões de reais, número de clientes ativos, 56 milhões, microempreendedores atendidos, 350 mil, inadimplência em torno de 3%, o que julgamos bastante significativo e importante, e o número de colaboradores, 600 colaboradores no somatório de todas as organizações, cobrindo 100% do território catarinense, com algumas organizações operando também no Paraná e também no Rio Grande do Sul. E muitas das nossas organizações já com planos futuros de cobrir mais equilibradamente os 2 estados do Sul. A participação do Badesc nesses números que a Isabel apresentou, então, ao longo desses 15 anos, nós atendemos 34 instituições de microcrédito orientado, né? Até 2 anos atrás eram apenas as 19 OCIPs, quando então entrou o sistema Sicob e o sistema Sulcred, totalizando ali 34. São 139 contratos de repasse, que totalizam 150 milhões contratados, dos quais 141 foram efetivamente liberados. O saldo da carteira hoje é de 61 milhões, e ao longo dessa história toda nunca houve uma inadimplência de uma OCIP ou a cooperativa para com o Badesc. Um outro fator que eu também considero determinante para o sucesso do programa é a continuidade, né, do apoio do Badesc, mesmo na alternância dos governos, né. Ali a gente faz algumas visões dos governos que se alternaram nesse período. Em 99, quando era a criação, era o governador Espiridião Amin, que foi o que determinou a criação do programa. E ali na passagem de 2002 para 2003, houve uma alternância muito radical, né? Entrou o governador Luiz Henrique, que é adversário político, mas ele soube entender a importância do programa para o desenvolvimento das classes de baixa renda e deu continuidade ao programa. Isso, no país onde que a gente vive, que às vezes um novo governante
não continua as ações de sucesso que o seu antecessor deixou, isso é um fator que deve ser levado em conta. Então, em comparação com outros programas que a gente tem conhecimento e outros fóruns que a gente participa, a gente percebe que em outros estados não houve essa continuidade entre as alternâncias de governo, né? Então, esse é um fator que a gente considera fundamental, esse apoio permanente do BADESC às organizações criadas, né? Nesses 15 anos, o BADESC nunca deixou de ter o funding ali disponível para que as organizações pudessem rodar sua carteira e alavancar novas operações. Uma consequência muito legal do programa de microcrédito, daquela ação que foi tomada há 15 anos atrás, é que com o surgimento dessas 19 OCIPs, a gente tem uma rede agora disponível para que a gente, através dela, consiga lançar novos programas, como é o caso do nosso programa Juro Zero. Foi uma bandeira de campanha do atual governador, Raimundo Colombo, que, na sua passagem na Prefeitura de Lages, instituiu um programa Juro Zero para os empreendedores lagianos, né? E ele anunciou isso em sua campanha e, vencendo o pleito, incumbiu o BADESC de realizar, então, esse programa Juro Zero, no qual prontamente pensamos em utilizar essa rede de OCIPs para distribuir essas operações. No programa Juro Zero, as operações do programa Juro Zero são operações de microcrédito, só que com condições bem estabelecidas, né? Tem uma taxa de juros definida e o prazo de 8 parcelas para que o valor de uma parcela seja o valor equivalente aos juros da operação. E por isso, então, se o empreendedor pagar as 7 primeiras prestações, a última o governo do Estado paga, tornando, então, essa operação como uma operação de Juro Zero. Então, ele tem um público-alvo bem definido, tentando trazer para a formalidade aqueles empreendedores populares que estão na informalidade. E os resultados, desde novembro de 2011, quando foi lançado o programa, são 87 milhões de operações contratadas, num total de 31 mil operações. Agregando algumas informações neste item Juro Zero, houve uma operação tripartite, onde o governo entrava com o mecanismo de financiamento, o SEBRAE com a formalização e a consultoria para as empresas se transformarem em MEI, então se formalizarem. Além disso, com diagnósticos e com levantamento de endereços, de dados para que nós pudéssemos atuar. E as organizações, então, que já estavam organizadas e preparadas e operando, imediatamente a criação do programa, já nós conseguimos colocar o recurso na rua. Então, eu acredito ao sucesso desse programa, aos parceiros certos, fazendo a cada um aquilo que lhe cabia e aquilo que tinha conhecimento. Por isso, esses números já são tão significativos e talvez um dos melhores programas de governo, onde nós vimos resultados rapidamente e o impacto na sociedade também. Também gostaria de aqui acrescentar algumas informações, não no programa, mas, enfim, quando o BADESC entra e nos financia, algumas organizações seguiram até um certo tempo, tendo o BADESC como principal órgão financiador. Hoje, temos outros parceiros que nos fornecem recursos, que são nossos fundadores, e aí, à medida que as organizações se maturaram, nós tivemos aí uma cesta de fornecedores de recursos mais abrangente, que também nos dá a capacidade de outras negociações, e nós não ficamos com um único parceiro exclusivo, que é o BADESC, então não sendo tão saudável tanto para as organizações quanto para o próprio BADESC como único fundador. Bem, entramos agora no programa de microfinanças de Santa Catarina, uma lei estadual que foi sancionada pelo governador no último dia 21, e se todos que estão aqui estiveram na abertura, assistiram também à entrega formal pelo vice-governador para Santa Catarina da lei do programa de microfinanças. Quais são as principais características desta lei? Trazer maior acessibilidade através da criação de um fundo garantidor, tratando de
abrir o leque e as possibilidades que nossos clientes têm, o acesso, então, através desse fundo para novos clientes. Um dos braços que traz, como dentro do seu escopo, é o relacionamento direto com o cliente, fazendo, então, seguindo a proximidade que temos com eles. Uma também dos pilares é a educação financeira. Nós sabemos muito bem que, a partir de uma educação financeira, as pessoas seguem tomando recursos com mais responsabilidade e que aquele recurso, então, aquele empréstimo não vai se tratar de um problema, e sim de uma solução para os seus problemas. E o fundo garantidor, que autoriza esta lei, a criação desse fundo, faz com que nós possamos, então, atender um leque mais significativo e uma abrangência e uma profundidade maior aos microempreendedores do nosso Estado. O gestor vai ser o Badesc, então, o Rodrigo agora trata um pouquinho da operacionalização deste fundo. O fundo seguirá os moldes, para quem conhece ali, o FGI do BNDES, o FGO do Banco do Brasil, são fundos que vai ter um estatuto próprio, vai ter um CNPJ próprio, natureza privada, então a lei autoriza o aporte de recursos por parte do Badesc, mas a própria lei já diz que esse fundo ele não depende do orçamento do Estado. Então, é um fundo que vai garantir as operações e, vamos bater na mesa que, se der tudo errado, o governo estadual não vai cobrir os prejuízos que esse fundo, porventura, tiver, mas não vai ter, né? A gente vai trabalhar para isso. Por que a intenção desse fundo, já que o microcrédito serve para viabilizar operações de crédito para aquelas pessoas que não têm possibilidade de dar garantia? Os fundiadores, o Badesc, o BNDES, cobram muito desempenho, né, das organizações. Nós somos muito rigorosos na concessão do crédito, esse crédito tem que ir, tem que voltar, né, e, por vezes, isso acaba atingindo o modus operandi das organizações, no sentido de já restringir o crédito para aquela pessoa que não apresenta o mínimo de garantia, né. Então, já é uma consequência do rigor que a gente impõe às organizações, tentando que elas sejam sustentáveis, né? Então, uma forma da gente corrigir essa distorção, se aventou a possibilidade, e nas conversas foi aprovado esse tipo de mecanismo, então, para que se criasse o fundo garantidor, para que então as organizações tivessem um maior apetite de risco, uma vez que ela não vai perder, caso ela faça essa operação sem uma garantia, ela não vai ter o prejuízo sozinha. Então, ela vai diluir esse risco com o fundo garantidor. Bem, o que temos para o futuro? A Ancred tem aí seus desafios, a Ancred e seus associados, que passa por essas quatro pilares. Regras de governança, estamos crescendo e precisamos aí ter um crescimento sustentável, sustentado e transparente, com padronização de registros contábeis e transparência. Implantação do fundo garantidor, desenvolvimento de tecnologias para a massificação do crédito e arranjos de pagamento através dessas tecnologias. Também é uma ferramenta que está sendo já desenvolvida em fase de implantação, é a central de risco. Ontem, nas palestras, ouvimos muito fundo garantidor versus ou combinação com central de risco. Então, aqui, mais uma vez, essa palestra já estava pronta ontem, não foi nada inventado a partir de ontem. Estamos, então, implantando o central de risco para a prevenção do superendividamento dos nossos clientes dentro da rede, claro, do sistema financeiro. Sabemos, sim, que cada vez mais os volumes se aumentam, a responsabilidade das organizações do terceiro setor, que são OCIPs, mas também não é por isso que nós somos uma empresa que deve ser bem gerida, empresas sociais. Então, nós precisamos, sim, tratar disso cada vez mais transparência, cada vez com mais segurança. Então, essa central de risco é um projeto que já está em implantação. Existe, já das 18, temos 2 organizações já com seus dados dentro do sistema. Estamos em fase de teste. Este layout da nossa central de risco já está construído em compatibilidade com a SR do Banco Central. Temos aí o desafio de, em seguida,
tratarmos da possibilidade dessa integração e também, claro, a prevenção do superendividamento e a melhoria dos processos de risco dessas organizações. Como bem tratou aqui o Rodrigo, nós somos bastante exigidos pelos nossos fundadores. Isso também, então, a análise do crédito vai começando na base, que vai chegando até nós, para que nós possamos dar cada vez mais segurança, até porque sempre estamos buscando mais fundos para objetivando o nosso crescimento. Bom, então, finalizando, o programa de microfinanças de Santa Catarina tem sido reconhecido como um dos mais avançados do país por conta dessa parceria. Eu quero incluir aqui mais um parceiro que tem sido bastante importante em toda a nossa história, que é o SEBRAE. Temos ação bastante cooperada, tanto na utilização dos conhecimentos do SEBRAE, ou da qualificação que o SEBRAE tem para a formação dos nossos clientes, mas tanto nos projetos inovadores, e aí eu falaria também da lei, falaria também da central de risco. Então, a institucionalização do Fundo Garantidor e a consolidação da rede nos coloca em patamares bastante igualitários nos programas internacionais. E é isso que nós temos sempre buscado, ver o que o mundo fora do Brasil faz para nós não incorrermos em erros, porque já existem erros, os programas internacionais já nasceram antes dos brasileiros, então os erros já foram testados, já estão aí no mercado para serem observados, então a gente precisa e necessita, mais do que tudo, incorrer em menos erros para ganharmos um pouco mais de velocidade. Finalizando, de nossa parte da Ancred, agradecemos a atenção de todos e estamos à disposição para o que se for necessário. Sejam sempre bem-vindos ao Estado de Santa Catarina. Muito obrigada. Obrigado. Queria só fazer uma observação para encerrar a minha fala. Na pasta de todos tem uma revista que já foi publicada, especialmente para esse evento, então depois gostaria de uma atenção de todos na leitura desse material. Muito obrigada. Obrigada, então, Isabel, Rodrigo, pela excelente explanação. Vou fazer agora o papel de representante do SEBRAE, pontuar um pouco das nossas ações que a Isabel destacou na parceria. O SEBRAE participa nesses 15 anos, nessa trajetória, desde o início também, com apoio técnico, apoio de estrutura. No início, nossos representantes regionais, nossos agentes nos pontos focais no interior do Estado faziam parte também do conselho, dos conselhos, e no mesmo movimento que o Badesc fez, né, de deixar esse sistema caminhar sozinho, o SEBRAE também se retirou dos conselhos, mas não se retirou do processo, continuando com esse apoio técnico. Na questão do Juro Zero, que é um grande exemplo, uma das grandes inovações do programa foi essa parceria tripartite, ressaltada pela Isabel, na qual o SEBRAE faz um papel, porque o programa está em andamento, fundamental de educação financeira. Desenvolvemos uma metodologia para agregar na visita dos agentes de microcrédito a parte de um diagnóstico um pouco mais aprofundado da gestão e do perfil empreendedor. Capacitamos os agentes de microcrédito para que isso representasse já a entrada de informações para que pudéssemos desenvolver o complemento desse atendimento pós-crédito de orientação gerencial. Desenvolvemos o Negócio Certo SEBRAE, específico para o microempreendedor individual. Esse material hoje é distribuído em todas as OCIPs do Estado. São cartilhas distribuídas aos participantes do programa Juro Zero e também recebem um vale orientação gerencial, onde até um mês depois, até o prazo de 3 meses, os beneficiados pelo programa Juro Zero vão até as agências do SEBRAE e têm garantido o seu atendimento, seja por meio de uma consultoria individual, da participação de uma oficina, de capacitações, para que o recurso seja melhor utilizado, para que o recurso efetivamente alavanque o desenvolvimento da empresa. Nós tivemos ontem um painel com depoimentos de empreendedores e tivemos a participação da Karina, de Criciúma, que é uma das beneficiárias do programa e que
falou, com certeza eu serei uma empresária de microempresa, não uma microempresária. Então, ela está crescendo e ela pontuou exatamente todo o que R$3.000 fizeram a diferença no negócio dela e toda a orientação também do SEBRAE. E, claro, o Governo do Estado, parceiro com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável e o BADESC, a Agência de Fomento. E agora, nessa parte final que a Isabel e o Rodrigo apresentaram, do avanço das perspectivas futuras, nós já temos também o SEBRAE, em parceria com a ANCRED, elaboramos um projeto, propomos ao SEBRAE Nacional, de inclusão financeira dos pequenos negócios no estado de Santa Catarina, onde vamos prestar o apoio técnico na questão da autorregulação, da central de risco também, e na parte das garantias, o fundo garantidor, também com uma proposta de evolução de uma sociedade de garantia de crédito, quem sabe, né, isso os estudos vão apontar, que é uma iniciativa pioneira e inédita no país nessa área também. Bom, agora vamos tratar um pouco, ver uma outra perspectiva da questão do cooperativismo de crédito ou cooperativismo financeiro. Só para contextualizar um pouquinho da participação de Santa Catarina no Brasil, nesse segmento, né? Então, o crescimento da quantidade de pontos de atendimento de cooperativas de crédito em Santa Catarina tem sido maior que o crescimento do país. E aumenta, assim, a participação sobre o total de pontos, que hoje gira em torno de 17% e 18%, a participação das cooperativas de crédito no total de pontos do país. Aqui em Santa Catarina, a participação dos depósitos em cooperativas no Sistema Financeiro Nacional e também a participação das operações de crédito, ela é muito maior que a média nacional. Ontem eu estava vendo também no outro painel, um painelista, ele falou sobre que usou um termo de catarinização do sistema cooperativista de crédito financeiro no país, para chegar aos tão almejados 2 dígitos, né? E o Rui vai falar um pouco vai traçar o histórico, a experiência e trazer números muito interessantes que explicam um pouco, né, do porquê que já ultrapassamos os 2 dígitos, né, e hoje somos referência para o país. Rui. Senhoras e senhores, bom dia. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de agradecer ao Banco Central pelo espaço que nos foi concedido para falar um pouquinho de Santa Catarina e agradecer a confiança da nossa organização estadual, em especial do presidente Marcos Jordan, que nos delegou essa tarefa. Não considero árdua e sim muito agradável de falar sobre o nosso Estado, sobre o cooperativismo de crédito. Nós fizemos um trabalho buscando algumas informações que fossem importantes trazer para esse fórum, que buscasse dar apenas os dados sucintos, mais importantes e relevantes. Então, eu trouxe um pouquinho da história lá em 1932, eles chamavam as Sparkassen, que eram as Caixa Rural, né? Caixa Econômica Rural. E lá, em Itapiranga, foi criada a primeira em 1932, que até hoje, ela é a mais antiga e até hoje em atividade. E hoje tem o nome de Crédito Itapiranga, Cicobi Crédito Itapiranga, e ela passou de segmentada em crédito rural para livre admissão. O presidente José Alberto Michels, que leva com muita dedicação o seu trabalho. E em 51, nós tivemos a fundação da Credit Hering, em Blumenau, que era baseada no modelo Lusati. E, atualmente, ela se transformou em ViaCred. E ela é capitaneada pelo nosso amigo Moacir Krambeck. E é a maior cooperativa de crédito de Santa Catarina. 71, aí o SESC começou realmente a desenhar um trabalho no nosso Estado para trabalhar em termos de cooperativismo. E 80, quando foi autorizado as cooperativas se organizarem em centrais, as cooperativas agropecuárias do Estado de Santa Catarina começaram um movimento
Na época, o senhor Auri Bodanese era o presidente. E eu fazia parte também da diretoria da Copérnia, que era a cooperativa de produção. Eu falo isso porque a origem do cooperativismo de crédito de Santa Catarina se deve muito à área rural e deve muito às cooperativas de produção, que apadrinharam e criaram as cooperativas de crédito lá no início. 80 começou o movimento, 82 e 84 começaram as primeiras cooperativas. Hoje, no Cicobi tem 7 cooperativas que estão fazendo 30 anos. Começou agora, dia 8 de novembro, com a Credial, que agora é a Maxi Crédito, dia 16. Na sequência já vem, depois tem Cunhaporã, tem Pinhalzinho, tem várias cooperativas, Crédito Rio. São 7 cooperativas que estão com 30 anos. E estão em atividade e muito bem estruturadas. Então, isso é muito importante que nós devemos registrar. Também registramos as grandes vantagens do Sescope, que com a sua formação profissional e formação social, tem levado a bom termo o seu trabalho em Santa Catarina. Mas, eu estou falando e esquecendo de passar aqui os dados. As cooperativas de crédito, esse eu achei um dado muito importante. 98,6% dos municípios de Santa Catarina estão presentes, as cooperativas estão presentes. Só 1,4% que não, nos municípios de Santa Catarina. Eu consegui uma informação aqui muito importante. Araquari, a terra da BMW agora, não tem cooperativa. Governador Celso Ramos, Imaruí e Pescaria Brava, que é um município novo que se desmembrou de Laguna. Só esses 4. Dos 295 municípios de Santa Catarina, 291 nós estamos presentes. Numa população de 6.600.000 habitantes, consideramos que 16% desses habitantes são associados à cooperativa. Nós vimos aqui a formação, no nosso quadro que apresentamos, nos pontos de atendimento. 810 pontos de atendimentos, divididos da seguinte forma. O Cicobi está com 348 pontos, sendo que 39 cooperativas de Santa Catarina e uma está no Rio Grande do Sul, a Ecocred, é uma cooperativa de empresários, muito bem estruturada. Tem o sistema de 2 níveis aqui, que nós consideramos Secred e Federal Cred, com 142 pontos. Depois vem a Unicred com 60, também tem a Cressol com 141, o Cicred com 81 e cooperativas independentes com 38, totalizando então 810 pontos no Estado. Esses dados nós tivemos que garimpar, gente, porque nós não temos ainda um observatório nacional, um observatório estadual aqui no nosso Estado. Então nós tivemos que buscar dados do livro lá do Márcio Porte, do Enio Mining, do portal, dos dados que a Confebras tem, dos dados principalmente do Banco Central, que são muito importantes, tem esses dados para a gente conseguir essas informações. De forma consolidada, as cooperativas de crédito detêm o maior número de pontos de atendimento de Santa Catarina. Nós vimos aqui, ó, o Banco do Brasil tem 491 entre agência e ponto de atendimento. O Cicobi, 39 agências e 309 pontos de atendimento. Bradesco, 201 e 119. Se levarmos em conta todos esses itens aqui, considerando a Secred com 141, a Cressol com 141, nós, somando o cooperativo de crédito, nós temos 810 pontos, quer dizer, passamos da iniciativa privada em Santa Catarina. Eu estou vendo aqui um representante do sistema Cressol, e os dados nós conseguimos através do site e através de telefone. Muito obrigado. Então, fizemos também um levantamento dos números. E aí, de forma consolidada, associados, o Cicobi com 506 mil associados, estudados de dezembro, né? Operações de crédito 3 bilhões e 18 milhões, e depósitos totais de 3 bilhões e 491 milhões. Depois vem Secred, Unicred, Cressol, Cicred, cooperativas independentes, totalizando, então, 1.084.000 associados,
7 bilhões em operações de crédito e 7 bilhões e 600 em depósitos totais. Fizemos um estudo e encontramos lá que em dezembro de 2013, já tem dados mais atuais de junho, mas para fazer um comparativo melhor, dezembro de 2013, 3,1% dos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional estavam em mãos das cooperativas de crédito nacionalmente e 2,6% em depósito. Levando para o nosso estudo na região sul, o cooperativo de crédito alcança 8,8% em empréstimos e 10,1% de depósito. Isso na região sul. Aí, considerando só Santa Catarina, que está em destaque em vermelho, nós temos 11,91% em empréstimos e 17,4% em depósitos. O sul do Brasil, ele concentra 46% dos empréstimos e 52% do depósito de todo o cooperativo de crédito nacional. E aí nós fizemos um demonstrativo, para que depois vocês possam acompanhar, vai ficar à disposição, a nossa participação de todas as cooperativas do Sicob, dos sistemas em 2 níveis, que já falei, Secred e Federalcred, Unicred, Cressol, Sicredi e cooperativas independentes. Então nós vimos aí que 2013 e 2000 em empréstimos e em depósitos. No crédito rural, nós somos obrigados a falar dele. Por quê? Como falei antes, as nossas cooperativas tiveram origem nas cooperativas agropecuárias. E, como ela nasceu desse atendimento, dessa necessidade de atendimento de crédito rural, ela mantém ainda a tradição de atender crédito rural. E aí nós fomos fazer um levantamento. Nós vimos aí que os sistemas, o Sicob, tem um volume de 785 milhões, com participação de 65%. As Cressóis, que tem o apoio do Banco do Brasil, 384 milhões, 31%. O Sicredi, que iniciou há pouco tempo aqui no nosso estado, 576 mil. E as independentes, com 36 milhões, 104. Porque nós temos que lembrar que as cooperativas mais da área urbana não estão tão ligadas ao segmento de crédito rural. Ainda, comparando os sistemas Sicob e Cressol em relação às instituições bancárias, eles se destacam na segunda e quarta posição, respectivamente, em volume de operações de crédito rural. O Banco do Brasil liberou em Santa Catarina 7 bilhões 358 milhões. O Sicob, 785 milhões. Depois vem Bradesco, Cressol, HSBC, Safra, Santander e Itaú. Isso são dados de dezembro de 2013. Eu estou acelerando um pouquinho mais, porque o meu tempo está ficando curto, e eu gostaria de falar mais nessa parte aqui final, que é perspectivas para o futuro. Fusão e incorporação de cooperativas. Isso está havendo já a nível nacional, e nós não podemos fugir disso. Nas cooperativas que vão bem, tudo bem, deve se manter, estão cumprindo a sua finalidade, mas cooperativa que tem necessidade, a gente vê que precisa expandir, então tem que pensar na fusão e incorporação. O profissionalismo dos dirigentes e funcionários tem que ser cada vez mais. O Sescope tem dado, com os seus recursos, tem dado um atendimento bom também através de seus cursos. Cada sistema tem suas estruturas. Eu cito aqui um exemplo do nosso EDEX em Santa Catarina, que é do Sicob. Ele foi fundado em julho de 2000. Nós já temos, de lá para cá, realizamos 462 cursos, 1.298 turmas e participou 40.851 pessoas participaram. O aumento da participação no litoral catarinense, ainda não estamos atuantes totalmente. O aumento da participação nos grandes centros urbanos, exemplo, Florianópolis, Joinville, Lages, Criciúma, ainda precisa mais trabalho. Mais investimento em comunicação e marketing, isso aí principalmente. Atualmente as cooperativas, antes elas trabalhavam cada um à sua maneira, cada um no seu cantinho, cada um na sua região, agora estamos tentando fazer um trabalho mais conjunto. Está sendo importante isso. A conscientização que a organização estadual está procurando fazer, e também através de um marketing bom, das vantagens do cooperativismo.
Nós precisamos perpetuar o cooperativismo através de trabalho com crianças e adolescentes. Nós vimos lá na Europa que eles estão sofrendo muito porque os associados às cooperativas de crédito estão envelhecendo, a Europa está envelhecendo, e eles não se preocuparam em fazer um trabalho com criança e adolescente. E nós, no Brasil, estamos fazendo isso. Nós tivemos exemplo aí, lá em Concórdia tem a mini cidade cooperativista, né? que é um exemplo para o Brasil, foi inclusive premiada. Eu estava falando com o Krambeck há pouco, ele também fez aquele Coopera Criança, que é um trabalho junto também com a Confebras, que é muito importante. Todas as cooperativas podem usar esse trabalho da Confebras, que a Confebras disponibiliza anualmente, geralmente no mês de outubro. Nós precisamos aprovar a lei do cooperativismo estadual. Precisamos regulamentar o ato cooperativo, porque foi regulamentado as cooperativas agropecuárias e infraestrutura, e o ato cooperativo, quando chegou ali, parou. Nós temos que regulamentar para ter mais tranquilidade de trabalho. Nós precisamos dos recursos oficiais do FAT e também a confiança os recursos dos entes públicos transitários pelas cooperativas. Reformular a lei 5764, como ela é muito difícil de ser mexida no total, o Banco Central está tendo a coragem e a ousadia, ouvindo as cooperativas e, através de resoluções, fazendo as modificações necessárias, isso é muito importante. E, por último, eu citaria, que não está naquela nossa lista, que é o foco na sustentabilidade nos negócios. Todos os sistemas estão trabalhando nesse sentido, focando a sustentabilidade, estão trabalhando nesse sentido. E até na entrada aqui eu perguntei para o Moacir Krambeck, qual é a mensagem que você diria lá para os associados e para as pessoas que estão presentes, para o crescimento do sistema cooperativo? Eu diria o seguinte, diz ele, que o pessoal se levante da cadeira, trabalhe, busque o seu associado e busque as pessoas associáveis para mostrar as vantagens do cooperativismo. Isso realmente é uma meta de todo mundo. Por último, como resta mais um minutinho só, gostaria de agradecer aqui o apoio do SEBRAE, que é muito importante, cada vez está sendo mais intensivo o apoio ao sistema cooperativo de crédito. Agradecer ao Dr. Alexandre Tombini, que tem apoiado o cooperativo de crédito desde que ele tomou posse no Banco Central. E também não podemos deixar o diretor Edson Feltrin, agradecendo a sua participação e a sua presença em Santa Catarina quando possível. Eu agradeço às demais pessoas que trabalham no Banco Central, demais diretores, demais gerentes e executivos, porque não dá para nominar todos, né? Mas fica aqui o nosso agradecimento especial e contamos com o apoio do Banco Central, principalmente, para fazer as mudanças que são necessárias ao cooperativismo, para que o cooperativismo deslanche cada vez mais. Visto que a lei do cooperativismo ela está muito truncada, muito trancada, e não sai dos gabinetes, ela não consegue avançar. E, através do Banco Central, acho que nós temos um caminho muito grande, visto que a OCB, através do SECO, está fazendo um trabalho conjunto com o Banco Central. Isso é muito importante para nós. Um agradecimento a todos vocês pela atenção. Obrigado. Bom, muitas boas perspectivas, muitos desafios e muito trabalho. Aí vale bastante que foi aplaudido o recado do Krambeck, né, Rui? Levantar da cadeira e correr atrás. Eu vou ressaltar aqui, pontuar o trabalho do SEBRAE, aqui de Santa Catarina, nessa questão de cooperativismo financeiro, cooperativismo de crédito. Nós temos, desde o segundo semestre de 2011, um projeto de fomento e disseminação de boas práticas de cooperativismo de crédito aqui no Estado. Esse projeto ele reúne 40 instituições financeiras cooperativas pertencentes a 3 sistemas cooperativistas de crédito, Sicob, Secred e Sicredi. Fruto desse trabalho foi criado o Fórum Estadual Permanente de Boas Práticas de Cooperativismo de Crédito. Foram desenvolvidas metodologias de avaliação de risco, que são diferenciadas. Houve a capacitação de 280 operadores de crédito especializados em micronegócios. Essa experiência aqui do Estado de Santa Catarina foi visitada pelo Sicob Central
e há uma sinalização de repasse, de extensão a outros estados também, sendo referência, e esse projeto já traz impactos muito positivos para esse cenário do cooperativismo de crédito no Estado, especificamente falando dos micronegócios, ou seja, do CNPJ, da participação de empresas. De maio de 2011 até no final de 2013, vale ressaltar, as metas estabelecidas para o projeto, que eram para dezembro de 2014, já haviam sido atingidas. E esses dados dão conta de um incremento de 60% na carteira de pequenos negócios clientes do sistema cooperativista de crédito aqui no Estado, e um incremento de 107% no volume de crédito concedido, saltando de cerca de 500 milhões para a casa de R$1 bilhão. Então, resultados de todo o sistema e do apoio do SEBRAE, especificamente com esse projeto. Vou ressaltar agora também a experiência aqui de Santa Catarina com a Sociedade de Garantia de Crédito, SGC. Nós estamos com a primeira experiência do Estado, na região oeste do Estado de Santa Catarina, a Garante Oeste, né, com E, e nós estamos na fase pré-operacional, a previsão de início da operação em janeiro de 2015, um grande exemplo, um grande case de articulação local, da governança local, incluindo o SEBRAE, o tecido empresarial local, uma grande participação da Federação de Associações Empresariais aqui do Estado, a FACISC, que mobilizou, hoje nós temos na região 14 entidades empresariais parceiras da Sociedade de Garantia de Crédito, e também a movimentação do sistema cooperativista de crédito nessa iniciativa também, especificamente o Sicob, que tem um aporte no fundo de 9 instituições financeiras cooperativas da região e já abrange 86 municípios. E a informação que nós temos, falando assim, Santa Catarina comparativamente com o Brasil, que é a SGC, ou Sociedade de Garantia de Crédito, com maior aporte de recursos financeiros no seu início, que está gerando hoje em torno de R$7 milhões, sendo R$3 milhões de aporte do SEBRAE, apoio do SEBRAE Nacional, apoio técnico do SEBRAE Santa Catarina, e de cerca de R$4 milhões das instituições cooperativas. Então, há uma grande expectativa dessa iniciativa da Sociedade de Garantia de Crédito, apostamos muito nessa ação, e já temos mais 2 sociedades de garantia de crédito no forno, né, Carreirão? Trabalhando já a articulação com o tecido empresarial e com as instituições financeiras, abrangendo também para o microcrédito, abrangendo outros sistemas cooperativos, e as expectativas são muito boas. Houve um crescimento muito grande da indústria de microfinanças no Estado, houve um crescimento da participação do SEBRAE, nessa questão também, trazendo sempre a parte da orientação, tanto a articulação de políticas públicas, o apoio técnico às instituições, mas principalmente com seu papel fundamental de educação financeira para os pequenos negócios. Com isso, nós encerramos a nossa mesa com a experiência catarinense, agradecemos a atenção de todos e vou devolver a palavra para o mestre de cerimônias. Obrigada. Agradecemos, portanto, às senhoras Soraya Tonelli e Isabel Baggio e aos senhores Rodrigo Erval Moriguti e Rui Schneider da Silva por suas participações.